Então Deus escolheu seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Salmo capítulo 78, versículos 70 ao 72. Vamos agora para o livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 ao 14. Então disse Samuel a Saul: agiste como tolo, não guardastes o mandamento do Senhor teu Deus. Já agora o Senhor teria confirmado para sempre o teu reino. Porém agora o teu reino não subsistirá. Queridos, o desejo do coração de Saul era o trono e o seu reinado. A paixão de Saul era pelo reino, pela coroa, pelo trono. Saul foi escolhido por Deus, como nós podemos perceber em 1 Samuel capítulo 9, versículo 17. E ele recebeu um chamado honroso e teve oportunidades únicas. Porém, o seu coração estava mais preso ao poder do que à obediência ao próprio Deus. Em 1 Samuel capítulo 13, Saul, ele desobedeceu a ordem de esperar o profeta Samuel para oferecer o sacrifício, com medo de perder a aprovação do povo. Percebemos também em 1 Samuel capítulo 15, que Saul não obedeceu por completo a ordem de destruir os amalequitas, guardando o melhor do rebanho para si e se justificando de forma religiosa diante de todos. A motivação de Saul estava centrada em si mesmo. Ele queria manter a sua imagem, a aprovação e o poder. Ou seja, Saul, em resumo, ele queria manter a sua posição como rei, como servo. A paixão de Saul era pelo trono. Então disse Saul a Samuel: honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 30. Percebemos aqui que até o momento da repreensão, a maior preocupação de Saul não era perder a honra diante do povo, mas sim o seu trono. Nós vamos agora para Davi. O coração de Davi era apaixonado não pela coroa, não pelo trono, não pelo um belo reinado. A maior paixão de Davi era pela presença de Deus. Davi, ao contrário de Saul, não tinha inicialmente um trono, mas tinha um altar dentro do seu coração. Desde jovem nos campos aprendeu a conhecer a voz do Senhor, a cantar salmos e a depender dele. Percebemos em Salmo capítulo 27, versículo 4. Ele reserva seu maior desejo. Ele revela o maior desejo do seu coração e ele expressa isso. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Mesmo quando Davi errou, como no caso de Betseba, sua preocupação principal não era perder o trono, mas a presença. Salmos 51:11, Davi declarou: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Queridos, quando Saul perseguia Davi para matá-lo, ele teve a oportunidade de se vingar e assumir o trono à força. Percebemos isso em 1 Samuel capítulo 24. Mas Davi, ele preferiu esperar o tempo de Deus. Para Davi, a vontade e a presença de Deus valiam mais do que o poder. E aqui existe um grande contraste, porque Saul buscava preservar o trono, e o resultado disso, Saul perdeu a presença e, por consequência, perdeu o trono. Davi buscava preservar a presença e o resultado disso, Davi recebeu o trono
e teve o seu reino estabelecido por Deus. O trono representa posição, status, influência, controle. Mas a presença, ela representa relacionamento, dependência, redenção, intimidade com Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Pois a quem honrarei, senão ao que me honra? Queridos, eu quero aplicar essa palavra na nossa vida nos dias de hoje. Quantos hoje estão mais preocupados em manter seu trono, seja um cargo, uma função ministerial, uma imagem diante das pessoas, do que em guardar a presença de Deus? Nós podemos ter títulos, reconhecimento e seguidores, mas se não tivermos a presença de Deus, perdemos aquilo que de fato é essencial na nossa vida. Quando o trono é prioridade, tomamos decisões movidos pelo medo de perder posições. Quando a presença é a prioridade, tomamos decisões movidos pelo temor do Senhor. E eu quero concluir essa mensagem falando para você o seguinte: o fim de Saul realmente foi trágico. Saul morreu sem a presença de Deus, consultando médios e vivendo em tormento. Percebemos isso em 1 Samuel capítulo 28. O fim de Davi, mesmo com as suas falhas, foi de reconciliação, legado e promessa de que o Messias viria da sua linhagem. E nesse momento, o Senhor Deus te faz uma pergunta: você ama mais a minha presença ou o seu trono? Porque quem busca a presença, irmãos, não perde nada do que é de Deus. Mas quem busca apenas o trono, perde até o que tem. Que possamos aprender com essa história, que o nosso desejo, que a nossa paixão não seja por tronos, não seja por status, não seja por coroa, mas que a paixão do nosso coração seja como a de Davi, de agradar o Senhor, de ouvir a sua voz. Que a nossa maior paixão não seja pelas coisas que o ministério muitas das vezes nos proporciona, mas que a nossa maior paixão seja pela presença do Senhor Jesus todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.